ordinária do 4º período legislativo da 4ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 2/6/2020, às 18 horas. De imediato convoco o vereador Célio Velho para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido todos para ficarem em pé. Tem que pôr por baixo. Alô? Oi. Deus, pastor do homem, dos homens. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdades prandos ele me faz repousar. Produz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, pelos caminhos retos ele me leva, por amor do meu nome, do seu nome. Ainda que atravessar o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão é vosso básculo, são os meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça. Transborda minha taça, a vossa bondade e misericórdia há de seguir-me por todo o dia da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavras do Senhor. Cumprimento os vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que a secretária Veridiana faça a leitura da ata. Ata da 13ª, sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2020. Tinha botado duas lá, bem no fundo, tiraram. Coloco a referida ata em discussão. Senhor presidente, eu me abstenho. Ah, tu não teve presente. Senhor presidente, eu também me abstenho de votar. Né? Em votação, quem for favorável permanece como está, quem for contrário se levante. Por unanimidade, com a abstenção do vereador Dudu, que não esteve presente. Senhor presidente, eu me abstenho de votar também. Aqui, ó. O vereador Diego. Aqui. Eu me abstenho. Eu não estive presente. O Diego também não esteve presente. Isso. Obrigado. Então, se absteve também. Declaro a ata, então, aprovada por maioria, com 2 abstenções que não esteve presente na sessão passada. Determina a secretária que faça leituras das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao pedido de informação 16 e 17 de 2020 da vereadora Márcia Ribeiro, pedido de informação 05 de 2020 do vereador Carlos Boni. Do Executivo Municipal, solicitando a devolução do projeto de lei 012 de 2020, de sua autoria, que altera as leis municipais número 1169 de 2006 e 1041 de 1990 e 880 de 2013 e da outras providências. Do vereador João de Godoy, informando que está renunciando o cargo de segundo secretário da mesa diretora do exercício de 2020.
Senhor presidente, o motivo é pela minha saúde, que eu não posso estar toda a sessão presente, né? Então, enquanto eu não fizer essa cirurgia, então eu estou deixando a segunda secretaria para outro vereador, porque eu vou me afastar. Concedido. Só isso? Tem mais? Só isso. Agora? Quem é que é segundo secretário? É ele? Era o Dudu. Ah, segundo secretário. Não é por eleição. Convido segundo secretário, convido o vereador Boni. Pode ser? Segundo secretário. Então, está o substituto já. Ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providências. Pedido de providência número 66 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Pedido de informação número 20 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Seriam esses. Esses pedidos então, são encaminhados para o setor competente. Solicito que o vereador Sérgio Verli se manifeste referente ao pedido de vista do projeto 009-2020. Sobre o projeto, retorno a ele para votação, tá? Então, solicito que a secretária faça a leitura do projeto a ser votado. Projeto de Lei 09/2020 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 743, de 1983 e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. Tem que ir para a tribuna, senhor presidente? Senhor? Ou pode se manifestar daqui mesmo? Sim, se manifesta do mesmo Do lugar. do lugar. Senhor presidente, à mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Felipe, senhor Plínio, presidente do PDT. Trata-se de apenas, esse projeto de lei trata apenas da adequação da lei municipal e a responsabilidade fiscal em vigor desde o ano 2000. Segundo a secretária da Fazenda, Vanessa Rentes, o município não tem dívida com o FAP, que foi dito que seria para vender os imóveis para tapar o furo do FAP, não existe dívida do FAP. Além disso, por se tratar de um ano eleitoral, não existiria a possibilidade da atual gestão se desfazer de algum bem imóvel. É apenas uma adequação da lei federal, que vai beneficiar somente as próximas gestões, no caso seria o próximo prefeito, que poderá sair, qualquer um de nós que poderá ser o nosso próximo prefeito. Então, ele iria usufruir dessa lei para a venda dos imóveis. É isso aí, senhor presidente. Quem mais? Quer manifestar? Obrigado, vereador. Eu sou a favor do projeto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa e ao presidente Plínio, que está aí presente conosco. Boa noite também às pessoas que nos assistem nas redes sociais. A gente já debateu bastante esse projeto, até não me manifestaria, mas levando em consideração a palavra do colega, a gente bem sabe que um dos motivos principais, tudo que já foi debatido, eu não vou me repetir, tudo que eu já falei, que sou contra esse projeto. O motivo principal é não abrir uma brecha para uma possível ruptura no futuro. Em relação à dívida do FAP, não existe hoje uma dívida, porque ela foi parcelada. Mas ela foi criada.
nessa gestão. Então, assim, ó, não existe a dívida, por quê? Porque ela foi parcelada e está pagando, mas tem que pagar. Tem que pagar. Agora tem um projeto lá para ser votado no Senado, onde pode acontecer que os refinanciamentos daquilo, como aconteceu na situação aqui dos 4 milhões e pico, que refinanciaram em 60 meses, pagaram 3 meses, e agora pode acontecer, se o Senado assim entender, que essas dívidas fiquem livres de pagamento até dezembro de 2021. Ou seja, aí essa gestão faz uma dívida de 4 milhões, porque o dinheiro, mas é o dinheiro do FAP. Gastaram o dinheiro que deveria de ir para o FAP, que deveria de vir junto já na lei orçamentária anual, aquele valor destinado ao FAP, ou pelo menos em cima de um determinado valor, gastaram esse dinheiro em outras coisas, né, porque estava no caixa livre, não fizeram os depósitos no FAP, aí refinanciaram uma dívida que é dessa gestão, em 60 meses, ou seja, pagariam 12 meses, e a próxima gestão que vem, os 4 anos, ficaria pagando a dívida que essa gestão contraiu. Né? Então tem dívida sim. O que acontece é que ela foi refinanciada, meu colega. Ela foi financiada, na verdade, foi feito o financiamento. Desculpa, não é financiamento, a palavra é parcelamento. Obrigado, colegas. Desculpa. Foi feito um parcelamento em 60 vezes. E existe uma dívida que não vai ser paga nessa gestão. E eu, sinceramente, dessa gestão, a única coisa que eu espero, sinceramente, porque não dá para esperar outra coisa, é que não paguem nem esse ano se esse projeto for aprovado no Senado. Que provavelmente vão tentar escapar desses mais 700 e poucos mil que eles pagariam ali em 8, 9 vezes, ainda que restaria para esse ano, provavelmente vão tentar escapar disso também. Aí vai ficar não só para o prefeito da próxima gestão, porque vai ficar para o da outra gestão também, uma beiradinha da péssima gestão que foi feita nesses 4 anos aqui, está sendo feita aqui em Estância Velha. Então tem dívida, foi parcelada, mas tem que ser paga. E não vai ser paga por essa gestão, como já se comprovou aí claramente. Então aí, a mim me parece claramente que isso aí é só uma ideia de poder amanhã depois estar de novo criando um problema dentro da parte da gestão e da receita do município e simplesmente aí ter uma alcunha de poder vender o que é de todos para sanar a falta de gestão de alguns. É isso. Obrigado, presidente. Alguém mais? Vereador Django. Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, vereadoras, presidente Plínio, doutor Felipe, funcionários da casa. Presidente, eu sempre que tenho um projeto que a gente considera ele de tamanha importância, e esse é um, eu gosto também de deixar meu voto na tribuna já esclarecido. Então, já de antemão digo que o meu voto é contra, né? Eu sou contra e gostaria também de dizer o porquê. Concordo com o colega Carlos Boni, essa dívida ela só não existe hoje na ativa porque ela foi realmente parcelada. Ponto. Para minha surpresa, eu gostaria hoje de estar recebendo nesta casa uma proposta de uma reforma administrativa, né, que deveria ser isso que o Poder Executivo deveria estar fazendo, né, uma reforma previdenciária que seria importantíssimo para essa casa. Sou contra também, porque entendo que o patrimônio público ele jamais deve ser vendido para pagar uma dívida aonde o funcionário público ele já paga a sua parte, a sua parcela, e esse dinheiro, quando o gestor assume, ele sabe que ele vai recolher e tem que pôr a contrapartida da sua parte lá. Isso é um dinheiro do funcionário. Tá? O FAP é sagrado. Todos nós sabemos que tem que ter lá, tem que pagar. Então, por que eu, vereador Django, eu não vou carregar essa culpa, né, de autorizar que depois, seja ele quem for o prefeito, até mesmo eu ou o senhor presidente, pode ser um candidato a prefeito e estar lá no outro lado e quem sabe pensar, poxa, por que eu não aprovei? Não, eu não acho, mesmo aqui ou lá no outro lado eu não aceitaria. Então, como foi parcelado, que se paga esse parcelamento, se paga essa dívida, né, desta forma, e aquele que assumir saiba, se é pago pelo funcionário, né, eu sou contra. Vender patrimônio público
para pagar uma coisa que o funcionário público paga e o gestor do município investe bem aonde entende aquele valor e depois joga para frente, joga para as costas dos outros. Né? E esse caixão eu não vou ajudar a carregar, não. Muito obrigado. Quem mais? Senhor presidente, gostaria de falar. Diego Francisco. Boa noite, senhor presidente, demais colegas desta casa, aos funcionários, a todos que nos assistem através das redes sociais, Facebook, YouTube, uma boa noite. Bom, eu já manifestei aqui o meu voto diversas vezes, que sou contrário, disse por que, justifiquei. Eu acredito que esses imóveis, alguns já deveriam ter vendidos lá em 2017 para a construção até mesmo de uma lei aprovada na gestão passada, que é de um centro administrativo. Se tivessem começado isso em 2017, provavelmente nós não estaríamos mais pagando 22 mil por mês de aluguel da prefeitura, atualmente, do prédio da prefeitura. Enfim, dito tudo isto, o que eu tenho para dizer hoje é que ninguém mais confia nesta administração. Se for um projeto bom, é melhor a gente estar revendo no futuro do que dar mais um cheque em branco para essa gestão. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa. Senhor presidente, eu lembro do ano passado, quando nós fomos chamados pelo Poder Executivo para ouvir, né, os argumentos da gestão, na época, da prefeita, sobre a questão da venda desses terrenos. Né? E a proposta, na época, do próprio Executivo, o vereador Dudu, era de que esses recursos fossem utilizados, né, no pagamento, então, do déficit do FAP. Naquela reunião, né, eu e mais outros colegas vereadores que lá estavam, nos manifestamos contra o projeto de lei, né, porque não vimos viabilidade no projeto. Até penso que demorou entrar o projeto de lei nesta casa, né, porque isso foi em agosto, setembro do ano passado, se não me falha a memória, que foi feita essa reunião. Em março, então, né, esse projeto entra nesta casa e ele passa, né, pela discussão e pela análise das duas comissões. Esta vereadora resolveu, né, pensando que nós temos dentro desta casa a maioria, né, da base governista do nosso executivo, eu resolvi fazer uma emenda a esse projeto de lei. Né? Por que eu fiz a emenda ao projeto de lei? Pensando que ele pudesse ser aprovado. Né? Então, para melhorar um pouco, porque na alteração do projeto de lei, o que o Executivo estava pedindo? Né? E eu acho que o vereador Dudu está um pouco equivocado quando dizem que é para usar para pagar a dívida do FAP. Está lá. Né? Está no projeto de lei do Executivo a alteração que foi feita na lei para esse fim. Então, através do meu mandato, a gente fez uma emenda, né? Tirando, né, essa parte da questão do pagamento da dívida só da parte da patronal, né? Mas que se fosse aprovado o projeto, que se teria essa emenda para melhorar um pouco essa questão do pagamento. Mas eu também me manifesto contrário ao projeto de lei, né? Pensei e avaliei muito, né? A emenda ela vem para auxiliar se o projeto de lei for aprovado, tá? Mas a minha manifestação também é contrária ao projeto de lei. Ninguém mais? Eu gostaria, senhor presidente. Vereadora Veridiana. Senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Só para complementar aquilo que a gente já vem falando em outras sessões, porque o projeto já está há algumas sessões, né, vindo a ser debatido aqui na casa, não seria contrário se já tivessem sido tomadas todas as medidas necessárias para readequar o FAP à legislação atual. E a gente não vê nenhuma movimentação do Executivo nesse sentido.
E eu acredito que antes de qualquer outra alternativa, primeiro a gente tem que fazer os ajustes necessários, principalmente das alíquotas e outros ajustes, que tem gente que acumula benefícios para aposentadoria, por exemplo, com um tempo de serviço de 10 anos, né, de fundo de FG. Então, isso não vai ter não vai dar autossustentabilidade para o FAP a longo prazo. Então, tem inúmeros ajustes que têm que ser feitos antes disso. Então, primeiro, a gente quer que sejam feitas as correções necessárias para que depois a gente debata se precisa ter algum complemento ou não. Né? Eu acho que o meu posicionamento é esse, por isso que eu sou contra, nesse momento, o projeto. Alguém mais? Vereador Saci. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários, doutor Felipe, pessoas que nos assistem. Vou falar novamente o que eu já falei há 14 dias atrás a respeito desse projeto. Eu acho que com a aprovação de um projeto desses, nós estamos abrindo um precedente para outros prefeitos depois, de repente, até usar mal o nosso dinheiro. Conforme a Viridiana falou, eu acho que tem que ter coragem de mexer nas alíquotas. Isso aí. Aí não precisa estar vendendo o terreno. E seria muito incoerente, por minha parte, hoje aprovar um projeto desses aí, se em 2015 eu autorizei um projeto das mesmas áreas que estão querendo vender para a construção da nossa prefeitura. Então, de antemão, eu já digo que sou contrário ao projeto, que não vai trazer benefício nenhum. Eu até gostaria, nós deveríamos ter até pedido, eu não sei se veio alguma avaliação através do FAP, do Conselho, alguma coisa falando a respeito desse projeto, a respeito da venda desses imóveis. O FAP se pronunciou? Não? Então, senhor presidente, mais uma vez... Pois não, Jean? Não veio. Não veio nada? Não. Então, mais uma vez, fica caracterizado que não há necessidade, conforme já foi falado aqui. Se o FAP está em dia, existe a dívida? Não está em dia. Tem uma dívida, que nem o vereador Boni falou. E essa dívida, alguém vai ter que pagar ela. Então, de momento, eu acho que não há necessidade da venda desse terreno. Se o próximo prefeito achar por bem, que faça outro projeto. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora é minha vez. Sérgio. Eu queria dizer assim, ó, já está reprovado o projeto, né? Tem várias posições, né? A gestão que está hoje, a administração, não é culpada de tudo que está acontecendo ali. É de todas elas. Como a Viridiana falou, que tem os ajustes, tem que ser feitos os ajustes, com certeza. Isso vai ficar para o próximo prefeito, né? Com certeza, não sei se vai dar tempo na gestão da Ivete, né? Eu gostaria que fosse já nessa aqui, porque os funcionários públicos não merecem o que está acontecendo, né? A incerteza, né? Minha posição, vendo tudo isso, seria pedir a vista mesmo para analisar mais a posição, porque a gente não vai usar agora essa lei, porque tem que vir a área de terra para cá, para ser vendida também, você sabe disso, e é um ajuste, né, também. Eu vou votar a favor das áreas, tá? Apesar de estar derrotada essa lei, tá? Mas eu fico triste num ponto, porque a gente não chega no bom senso, tá? Então, muito obrigado aí a todos que estão ouvindo no Facebook. Os nossos funcionários públicos não são culpados disso aí. Isso a gente pode falar aqui com toda clareza. Obrigado, Sérgio. Eu coloco, então, ninguém mais, né? Eu coloco o projeto em votação. Quem estiver a favor, fica como está. E quem é contra, que se levante.
reprovado o projeto por 6-2. O presidente tira o dele. Sai disso. A emenda, então, não vai. Solicito que a secretária faça... Antes disso, eu fiz um pedido de informações sobre aqueles 4 milhões que estão... Veio alguma resposta? Não veio? Se lembra que terça-feira passada eu solicitei que fosse enviado uma correspondência solicitando o pedido de informações sobre aqueles 4 milhões que estão... não sei Foi para Brasília, né? Sobre Presidente, a justiça. Que está judicializado? Sim. Esse pedido de informação não veio, ele tem 15 dias, senhor presidente, aqui. Aqui o Django. Sim. Meu presidente, oi. 15 então dias. não Provavelmente veio ainda, até a semana esse que vem. pedido não veio ainda. Essa é solicitação de informações. Tem 15 dias para... Coloco emenda. Prosseguir a leitura dos projetos? Pode continuar. Projeto de Lei 023/2020 do Executivo Municipal, que altera as leis municipais número 1169/2006, 1041, 1990, 880/2003 e dá outras providências em regime de urgência. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 25 de 2020, de expediente número 30/2020 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei 023 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente. Vereador Django. Gostaria de me manifestar, mas ser breve. Eu, como presidente da Comissão Especial, a gente convidou a secretária, depois convocamos a secretária de Administração e o chefe da Guarda. Aonde a Comissão Especial sugeriu ao Poder Executivo que fizesse uma alteração, né, na lei para colocar esse corregedor da Guarda Municipal, né, onde ele tem, claro, uma função muito importante, claro, mas nós entendemos que, graças a Deus, nós temos uma Guarda Municipal bem estruturada e muito capaz em Estância Velha. Então não teria, no meu ponto de vista, a necessidade de tirar um guarda da corporação, né, para pôr na sala, digamos, né, numa determinada função, sendo ela que não vai ter serviço suficiente para ter um horário completo desse guarda. Então a gente sugeriu que fosse colocado mais, né, encargos, mais funções disponíveis, que deixasse disponibilidade de mais trabalho para esse servidor. Assim não foi entendido pela administração, ainda que eu, no meu ponto de vista, presidente, eu acredito que isso poderia ser deixado tanto para um guarda municipal que esteja ele afastado já por aposentadoria, né, tá aposentado, ou então um servidor da Polícia Militar, da Brigada Militar ou da Polícia Civil. No meu ponto de vista, seria muito útil, né, colocar alguém da segurança, claro, mas uma pessoa que não estivesse na ativa na guarda, porque nós já temos uma guarda que tem um efetivo já, no meu ponto de vista, insuficiente para suprir as nossas necessidades, que a própria Brigada Militar tem efetivo defasado. Então, menos um homem na rua, e também entendo que fica difícil um guarda que tiver convite do prefeito
para fazer o trabalho administrativo, ou seja, corregedor da próprios colegas, depois, na sequência, na troca, ele vai comprometer ou também se sentir mal ao fazer o trabalho com os próprios colegas. Devido a isso, eu serei contra esse projeto. Muito obrigado. Quem mais? Eu não consegui me inteirar direitinho com esse projeto. Gostaria até que tu pudesse vistas. Como colega de partido seu, eu atendo o seu pedido. Eu peço vistas, então, do projeto, para que o senhor possa ter uma análise melhor. Pede vistas? Peço vistas. Se o senhor concede, então, fica em meus poderes mais 7 dias e o senhor consegue analisar junto. Porque eu também sou contra esse projeto. Ok, obrigado. Como está? Então, concedido o pedido de vistas do projeto pelo vereador Django. Projetos novos. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos novos. Emenda modificativa 02 de 2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Valdeci de Vargas, Márcia Ribeiro e Diego Francisco, ao projeto de lei 020 de 2020 do Executivo Municipal, que reestrutura a defesa civil no município de Estância Velha, revoga leis municipais e dá outras providências. Seria só isto. Baixo o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, em vista dessa pandemia, peço ao senhor para me afastar, porque nós estamos Concedido. no grupo de risco Covid-19. Obrigado. Boa noite a Está todos. liberado, vereador. Boa noite, obrigado a todos. Esgotada a ordem do dia, do início a palavra livre. Diego Francisco. Bom, dispenso então os cumprimentos por já ter feito antes aqui. Inicio a palavra livre de hoje, dizendo que na semana passada, justificando também a minha ausência, enquanto eu me preparava para vir para a Câmara, a Martelli então começou com as dores, aquela famosa dor de parto, e a gente acabou procurando o hospital. E logo em sequência aí veio o meu primeiro filho, né? Nasceu o Vicente, nosso primeiro filho. Então quero dizer que estou muito feliz, agradecer a todas as felicitações e comentários, enfim, e mensagens que eu recebi, foram diversas, centenas, e eu estou muito feliz. Quero dizer para vocês que se antes, né, eu já trabalhava com muito afinco em prol da nossa Estância Velha, uma Estância Velha melhor, agora eu tenho um motivo ainda a mais, né, para não desistir, para continuar trabalhando e lutando para a gente diminuir as desigualdades e cada vez mais criar oportunidade de Estância Velha para todos. Dito isto, mais uma vez agradeço a todos pelas mensagens. Quero dizer também que na semana passada foi pago aqueles 100 mil reais da emenda do deputado Lucas Redecker. Eu agradeço ao deputado, ele sempre nos atende prontamente. Quando eu falei com ele, eu conversei se existia possibilidade de conseguir algum recurso para a Estância Velha, para o nosso hospital. Conversei por mensagem, né? Então ele prontamente disse que sim, que queria resolver, queria nos ajudar, que ia buscar alguma solução. Então foi pago agora esses últimos 100 mil na semana passada, e com isso, em 3 anos e meio, somam aí 500 mil. A gente sabe que não é muito, né? Visto da arrecadação anual do município. Mas 500 mil também dá para fazer muita coisa mesmo. Então, em 3 anos e meio a gente conseguiu já 500 mil. Mesmo não sendo do partido da prefeita, desde sempre eu disse que eu trabalharia pelo crescimento e fortalecimento da nossa cidade, indiferente de quem fosse o prefeito, né, de quem fosse o partido. Pulo agora minha fala para dizer aqui que tem uma frase que eu gosto, que é antes tarde do que mais tarde ainda. No dia de hoje começaram um calçamento, vereador Gringo, presidente, da rua Porto Alegre. Começou o calçamento do PAVS
É uma rua, um trecho da rua, na verdade não é a rua, é um trecho da rua, são apenas 240 metros. É um trecho pequeno, a rua não é tão larga, ela é estreita. E este ali é um exemplo de como uma obra pública não deve de ser. Porque as promessas vêm desde a eleição, depois as promessas vieram no ano de 2017, vieram no ano de 2018, 2019 mais promessas, em janeiro de 2020, então começaram com as obras, parava, a máquina ia lá toda semana, arrumava a cancha, dava uma chuva e a prefeitura não aparecia novamente. Então esta é uma obra que não é cara, dada a arrecadação que nós temos em Estância Velha, é uma obra simples, e é uma pena que não fazem mais obras nem em outros trechos de Estância Velha que precisa. Tem diversas ruas que são necessárias em Estância Velha, por diversos bairros, e enfim. Mas eu agradeço, em nome da comunidade, ali a gente está muito agradecido, né? Agora vai ligar o bairro Encosta do Sol com o bairro Lago Azul. É uma via muito importante e que antes ela trazia muito prejuízo. Era uma rua horrível, era muito ruim. Se não era com tempo seco, com poeira, então nos dias de chuva era buraco, porque tempos atrás o secretário de obras então pegou um resto de asfalto, passou lá, e esse resto de asfalto, quando ele começa a sair, ele cria umas panelas no chão. E fica uma coisa assim assombrosa, jamais vista, né? Então agora eu agradeço por estarem concluindo a obra, iniciarem a obra, espero que concluam em breve, que não deixem ela lá parada sem dar um fim nela. Falo aqui também agora da calçada, me chamou a atenção ontem enquanto eu estava caminhando pelo centro, a obra do Museu do Kerp, ali perto da Igreja Católica, além da obra estar parada, os tapumes estão caindo, tem areia, né, tem material de construção, o tapume avança a calçada, aí tem uma flor do lado, uma folhagem que tampa a metade da calçada, tem carros estacionados. Então, se um cadeirante, uma pessoa com deficiência, precisa passar ali, não consegue passar. Aí tem que dividir a rua com os carros. Não passa 2 carros naquela rua, se tem carros estacionados dos 2 lados. Então, é muito perigoso. Isso é no nosso centro, no cartão postal da cidade, nossa entrada ali no centro, pertinho do hospital, pertinho da igreja. E, enfim, e tudo isso é uma obra da prefeitura, né? Mas agora, se eu ou qualquer pessoa que está assistindo aqui deixar, então, um material na sua calçada, deixar um carro que for estacionado em cima da calçada por 2, 5 minutos, provavelmente alguém vai vir ali e vai dizer: eu solicito meu espaço, presidente. Concedido. Então, se for uma pessoa, provavelmente colocar ali 1 metro de areia ou 2 metros de brita, a prefeitura vai lá, vai notificar e vai pedir para retirar. Ali aquela obra está ali há um tempão, não avança, o tapume está oferecendo risco, está caindo, está despencando, não tem como passar na calçada. No ali no público, museu? Na frente do Museu do Kerp, exato, presidente. Então eu peço que a prefeitura dê uma atenção ali. Não é possível que a gente não consegue sequer manter um passeio público limpo. Mas do lado, quando é área privada, está em dia, com calçado e bem cuidado. Quando é a parte da prefeitura, é buraco, é terra, é mato e as pessoas não conseguem passar. Então, que exemplo que a gente está dando? Como é que a gente quer cobrar, eu digo nós, a poder público lá, a prefeitura. Como é que a prefeitura quer cobrar se não dá o exemplo? Aí fica difícil. Eu vou começar aqui uma fala que, desde que eu venho falando dessa emenda que a gente tinha conseguido, eu disse que eu sempre ia ficar muito atento aos gastos do Covid, e depois os colegas vão poder falar um pouco mais. Ontem, então, o presidente Django, através da comissão especial aqui, a gente já começou a acompanhar os gastos com o Covid, né, 19, chama a atenção um valor alto dos gastos que está sendo utilizado, e uma das coisas me chamou mais atenção. Depois os colegas vão poder complementar, né? Uma das situações é a nossa Guarda Municipal, veja bem. É um dos setores que mais trabalha, eles buscam capacitação, eles enfrentam bandido, eles trocam tiros se for preciso, eles recuperam carro, eles ajudam de diversas formas. A Guarda Municipal, além dela estar sendo sucateada por 3 anos e meio, hoje a Guarda Municipal está se mudando para o centro, até então estavam numa sede emprestada lá na entrada da cidade. Depois disso passou então as viaturas horríveis, eram sucateadas, viatura de 2008, viatura de 2012, isso oferece risco não somente para aqueles guardas municipais, mas para quem está no trânsito, né? Para alguma vítima que eles estão socorrendo. E aí ontem então, na questão ali do Covid, percebe-se que a prefeitura alugou 2 viaturas para a Guarda Municipal e colocou na conta do Covid-19. Chama muita atenção, é muito estranho uma coisa dessa. Como pode?
A gente sabe que a Guarda Municipal é segurança pública, todos nós precisamos. Não estou questionando de forma alguma o trabalho da Guarda Municipal, que faz um trabalho muito bem. Eu estou questionando como pode o Covid pagar uma coisa para a segurança pública. Isso é de outra secretaria. A Guarda Municipal atende todos nós, todo dia, toda hora. E não é só pelo Covid. Como é que o Covid está pagando essa conta? São 2 viaturas alugadas todo mês, com pagamentos mensais, e sem contar até a adesivagem da viatura, que até a adesivagem da viatura eles colocaram na conta do Covid. Eu digo isso porque ontem nós recebemos uma relação dos gastos do Covid-19 que está tendo desde março para cá. Essa relação foi emitida pela Prefeitura e nesta relação então aparece o aluguel de 2 viaturas para a Guarda Municipal, inclusive a adesivagem dessas viaturas, Volto a dizer, não estou dizendo que a Guarda Municipal não mereça, bem pelo contrário, merecia carro próprio e melhor do que eles têm aqui. O que me chama a atenção é carro alugado e na conta do Covid-19. Por hoje era isso, senhor presidente. Bom, para finalizar, aproveito que tem um tempinho aqui ainda. Na semana passada eu estive visitando 2 locais de Estância Velha, junto com o superintendente estadual da Corsã, que é lá na rua São Geraldo, no loteamento Schellenberg, e também na Perimetral, sobre a questão da falta da água. Então agora o gerente regional lá de Canoas pediu que marcasse uma reunião com o Ministério Público, com a Prefeitura e com a Câmara. É uma situação que eles que têm como resolver, pode ser resolvida lá da Perimetral, que as pessoas não têm água encanada, e isso também tem em outras cidades. Então, assim como estão resolvendo em outras cidades, eles querem ajudar a resolver aqui em Estância Velha também. Por hoje era isso, eu agradeço a todos pelo espaço. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Lotário Seva. Senhor presidente, que eu gostaria essa noite pedir também, conforme eu pedi semana passada a respeito do FAP, obrigado por ter encaminhado ao Executivo, é a respeito qual a situação daquele imóvel do Correio, que eu não me lembro quanto tempo atrás, eu fui a Brasília, inclusive com um projeto na mão, projeto bem elaborado pelo Dr. Felipe, e até hoje eu não tive uma resposta ainda a respeito de nós podermos readquirir aquele imóvel. Eu gostaria, senhor presidente, como o senhor já fez semana passada aquele pedido, a mesa fez aí, eu gostaria também que fizesse mais um pedido ao Executivo referente àquele imóvel do Correio. Qual a situação que se encontra realmente? Concede uma parte, colega? Ou não? Sobre essa situação, eu já estive analisando esse contrato que foi feito quando foi cedido aquilo lá para o Correio, inclusive com o Dr. Felipe, que me auxiliou nessa, mais uma vez, aquilo ali é um projeto simples e dentro do projeto de cedência, tem uma cláusula que diz que, se não estiver sendo utilizado para o Correio, deve voltar ao seu proprietário original, que é a Prefeitura Municipal de Estância Velha. A gente bem sabe que aquele estabelecimento ali não está sendo utilizado há muito tempo. Isso é um processo, em teoria, simples, que tem que ser dado entrada pelo Poder Executivo e, provavelmente, na pior das hipóteses, em 4, 5 meses, isso deve estar resolvido. Tem que ser dado entrada pelo município. E a própria lei, ela deixa essa parte, para o Correio voltar para nós, ou seja, para aquele estabelecimento voltar para nós. Na própria lei diz isso. Se eu não me engano, são 10 anos, parece. Mas, então, senhor presidente, eu peço ao senhor que encaminhe ao Executivo, então, um pedido, para ver qual é a real situação, se o Executivo já se mexeu a respeito disso, ou se estão aguardando o quê? Porque, a princípio, é uma área que nos pertencia, E está muito feio aquilo ali. Eu acho que temos que tomar uma posição, um prédio daqueles, da maneira como ele está ali, caindo aos pedaços, uma sujeira, capim tomando conta da calçada. Eu acho que temos que tomar uma atitude, se não der certo para reaver, mas então pelo menos que limpe ali em roda.
Tá? Fica muito feio do lado de um centro de cultura, uma coisa assim. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então vamos encaminhar o pedido de informações para que que seja colocado ao par nosso sobre esse prédio e essa área que era antigo Correio. Eu pergunto, o que fazem os advogados? Por que não fazem? Pegam a lei e solicitam esse prédio, essa área de volta. Será que é tão difícil assim? Então vamos pedir informações e vamos solicitar que seja feita alguma coisa, porque se o projeto, se a cedência está no contrato, que tem que retornar, que nem os campos de futebol que a prefeitura cedeu para o Floresta, para o Chimarrão, para o Tiradentes. O Tiradentes não, acho que Tiradentes é proprietário. Né? O Campo dos Santos. Então, quando não servir mais, não estão ocupando mais, saiu fora daquilo que era destinado, tem que voltar. Senhor presidente, dá uma parte. Não, aquilo ali não foi bem uma cedência, aquilo ali foi escriturado no nome do Correio. Entende? Então a situação é um pouco mais difícil, mas mesmo assim existe, que nem foi falado aqui, que pode retornar sim ao município se não está sendo usado e se não tiver um projeto de construção para o Correio. Obrigado. Carlos Boni, vereador Carlos Boni. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos outra vez mais. Eu tenho recebido várias reclamações, senhor presidente, sobre os bares de Estância Velha que não estão conseguindo trabalhar. A gente já passou com isso com os restaurantes também, agora eles conseguem trabalhar dentro de um determinado horário, né? Depois no sistema de drive-thru, e servindo, enfim, tem toda uma sistemática ali. A questão dos bares, tendo em conta que Estância Velha está na bandeira laranja, né? A princípio estaria impossibilitado. Tem pessoas já fechando, que fizeram seus investimentos, normal, né? São várias pessoas de vários segmentos. O que se nota é o seguinte, que esse decreto, normalmente ele vem embasado em cima do que o nosso governador entende como correto. E a gente recebeu aí a informação, né, que o prefeito de Porto Alegre abriu os bares, com algumas determinações lá, enfim, mas abriu. Porque ele entende que existe uma interpretação diferenciada aí nesse sentido, né? E em cima disso ele consegue fazer com que funcione, desde que as pessoas respeitem, né? Não se aglomerem, não vão ficar 4, 5 ao redor de uma mesa, enfim, mas que as pessoas possam estar utilizando disso, mais que nada para que os proprietários não percam o seu estabelecimento, como já aconteceu alguns colocando à venda. Eu fico pensando assim, se o prefeito de Porto Alegre, que é do mesmo partido que o governador do estado, tem um entendimento diferente e consegue salvar alguns proprietários de bares, consegue salvar dessa maneira, eu acredito que aqui em Estância também possa se ter um olhar específico para isso, para que a gente consiga estar gerando a economia. A gente entende o problema que é o Covid, com certeza é um problema, mas a gente também entende que a economia, de certa forma, ela não pode estancar demais, porque do contrário o tombo pode acabar ainda sendo maior. Dito isso, tem a questão das reformas das ruas. Eu recebi um WhatsApp aí sobre uma reforma que eu solicitei ali. O WhatsApp dizia assim, das obras, não sei quem manda isso, né, mas enfim. Bom dia, devido ao decreto do Covid-19, não estamos fazendo esses serviços para não colocar em risco a saúde dos servidores, sendo que esse tipo de reparo expõe os servidores à contaminação por dejetos e esgoto de outros. Aquilo que eu volto a dizer, nós que estamos no serviço público, né, sejam pessoas que estão por um determinado tempo ou as pessoas concursadas, nós somos linha de frente, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, com raras exceções de algumas pessoas que por uma situação ou outra, mas no geral a cidade não pode parar, né? Então se tem que fazer o reparo, tem que fazer o reparo. E ao mesmo ponto quero agradecer que lá na rua Felipe Vendelino White, realmente foram lá agora os moradores de lá entrarem em contato, né? Rua do seu vizinho lá até, entraram em contato que estão mexendo e estão resolvendo lá. Então demorou só 6 meses
Então, espero que o Covid vá embora antes disso. Na sequência, queria falar um pouquinho sobre saúde. A questão do senhor secretário Vitor Berlitz. É interessante porque a gente foi atrás de mais informações, inclusive ele era preposto da empresa Força Sul antes, no hospital, né? Força Sul, para quem não se lembra, foi uma das empresas, assim como a Global, que hoje também presta serviço, uma das empresas que a CPI dessa casa esteve investigando, enfim, né, para ver os contratos, enfim, é isso. E ele era preposto naquele momento. Ele é formado, se bem me lembro, em meio ambiente, ele era preposto trabalhando com saúde, e quando saiu da Força Sul, foi chamado para ser secretário de planejamento. A gente, até onde eu sei, ele não tem formação em arquitetura, engenharia ou alguma coisa assim, de cidades. O que já foi bastante estranho. Foi bastante estranho. Aquele setor muitas vezes tem tido situações estranhas, mas enfim. E agora, nessa situação, ele assume também a Secretaria da Saúde, onde antes, pela Força Sul, ele era preposto de uma empresa. Isso só nos chama a atenção e nos faz ficar um pouco mais alertas, né, apesar da gente já estar bastante alerta, porque infelizmente tem acontecido coisas estranhas aí no município e a gente não gostaria de estar virando manchete novamente por coisas ruins. Então, o questionamento que muitos funcionários da saúde nos fazem, pessoas que estão ali ligadas, é do porquê esse centro de Covid e como é que está sendo seu funcionamento. Eu solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Sim, senhor. Presidente. Tem algumas outras coisas que, inclusive, eu tive hoje conversando com o promotor Bruno Amorim, que a gente vai estar falando mais no futuro aqui. A questão de, por exemplo, a Global, ela tem a biometria ali para os funcionários. Mas a Global é uma empresa terceirizada. Ou seja, quem é que dá a empresa? Da empresa que eu digo, nós, município, controlamos. Porque até que ponto é fidedigno o relatório da Global? A gente bem sabe que qualquer mecanismo ele pode ser mexido para cima, para baixo. Quem é que garante que esses funcionários estão trabalhando no seu horário? Eu tive no centro Covid, fiz uma ligação na sexta-feira, depois de uma reunião com o prefeito Martim lá em Voti. Voltando, inclusive o prefeito Martim me respondeu o WhatsApp em 6 minutos, né? Não levou 9 meses, em 6 minutos me respondeu e em meia hora eu estava lá sentado com ele, sendo muito bem recebido. Deixo aqui meu agradecimento outra vez ao prefeito de Voti. Voltando de lá, liguei, né, para falar com o médico, me disseram que o médico estava no hospital, a pessoa do centro Covid, do Disque Corona, a pessoa que está te dando as informações, me disse que estava no hospital. Passei no posto, passei no hospital, não havia ninguém, disseram que lá no hospital não, porque ali não é o centro Covid, ali não se faz atendimento para o Covid. Então é todo mundo encaminhado para o pavilhão da igreja a partir das 5 horas da tarde. E aí a gente foi atrás dessas informações para ver até que ponto está sendo pago, tudo certo e tudo mais, até porque o valor, se não me engano, é 200 e tantos mil, 243 mil, se não me engano. Não está aqui comigo agora. Que pode chegar até esse valor. Aquilo ali me deixou um pouco arisco. Aí fomos atrás de outras informações e aquilo ali está funcionando naquele determinado horário. Num primeiro momento, lá em março, se começou realmente aquilo ali com 24 horas, porque se previa que poderia acontecer o pior. Né? Graças a Deus não aconteceu, foi se reduzindo os horários, hoje atende de segunda a sexta, dentro dos horários já mencionados aqui. Então é uma questão da gente ver até que ponto está sendo o pagamento bem efetuado. Primeiro, realmente esses relatórios são fidedignos em cima da carga horária que os funcionários estão trabalhando. E segundo, pagar realmente aquilo que ele é trabalhado, que é de seu direito. E nem um centavo a mais. Então, no mês de abril, a princípio, eu já pedi esse relatório, falei com a Mariana, que a gente está encaminhando um pedido lá. Estive ontem lá na saúde, falei com a Miriam, muito bem atendido, por sinal, agradeço. E ela me passou, ela e o colega dela me passaram que este mês... das 750 horas que o médico poderia fazer, no mês de abril, ele fez 145, o enfermeiro de 1.500 fizeram 496, e o técnico de até 3.000 fizeram 558. Então o gasto que poderia chegar a 200 e tantos mil, no mês de abril ficou em 55 relativo às horas de trabalho. Então mais que nada para que a gente tenha essa conferência de que pode se chegar a esses 200 e poucos mil,
mas no mês de abril chegou a 55. A gente vai estar esperando os relatórios chegarem mais completos, tanto do mês de março, abril e maio, e a gente vai voltar a tocar nesse assunto aqui. Tá bom, senhor presidente? Mas é importante que a gente deixe isso bem claro, porque a gente não pode ter mais uma desculpa do Covid para outra vez a má gestão se caracterizar. E para concluir, senhor presidente, eu não costumo falar de política que saia da fronteira de Estância Velha, porque a gente já tem bastante problema para resolver aqui em Estância, que dirá se a gente pensar no resto. Mas, enfim, eu gostaria de pegar como exemplo, a nível mundial, o que aconteceu, a guerra que aconteceu entre Estados Unidos e China, a guerra que está acontecendo em cima do mercado internacional. Né? A gente vê que Estados Unidos está lutando ainda a Guerra Fria, ainda está lutando como se estivesse lutando contra a Rússia, com bombas, com isso e com aquilo, é o que eles sabem fazer. Enquanto que a China simplesmente aprendeu a fazer o que todo mundo faz, e ela faz mais barato que todo mundo, e está ganhando esse mercado disparado de lavada sem disparar um tiro em ninguém. Então, o que é importante a gente ver de que maneira nós, Estância Velha, estamos nos posicionando para o futuro. Se a gente também vai começar a se preocupar com coisas que, de repente, não são o que vão nos levar para o futuro, ou se a gente vai se preocupar com aquele investimento em nós, povo estanciense, investimento em nossa tecnologia, investimento em nossas empresas, nossas indústrias, em nós, para que a gente possa realmente, no futuro, estar sendo levado para o futuro, e não ficar obsoleto aqui, parado no passado. Então, dito isso, quero agradecer a audiência. Espero que hoje os comentários tenham sido mais suaves. Só para concluir, senhor presidente, eu tenho visto que muitas vezes os comentários, e é um direito da democracia, pegam pesado aí com as pessoas que estão hoje exercendo cargos políticos. Eu quero só deixar bem claro, ontem tivemos algumas reuniões com pessoas de Estância Velha, a gente continua caminhando por Estância Velha, continua conversando, continua esclarecendo, como sempre. Meu número de telefone sempre esteve disponível nas minhas redes sociais, para que as pessoas entrassem em contato. Eu me desloco, não precisa se deslocar até aqui, eu vou até a casa da pessoa. Então, muitas vezes a gente vê comentários dizendo que não sabem o que estão fazendo, mas muitas vezes também falta um pouquinho as pessoas acompanhar as redes sociais do vereador, acompanhar as redes sociais da prefeitura, entrar em contato para que o vereador possa, então, estar se dirigindo à sua casa para estar dando todas as explicações. Não quer dizer que vai entrar em acordo, mas é importante que saiba realmente a opinião. Ontem mesmo estive num bar de um outro conhecido ali, que não me conhecia, e olhando olho no olho, apertando a mão, e depois passando álcool gel, é claro, a gente pôde ter um debate sobre a situação. Mesmo que a notícia do bar não era boa, mas pelo menos se teve esse compromisso. Então, eu tenho esse compromisso com a comunidade, e eu fico muito feliz quando entro em contato e a gente pode dar alguma explicação. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador. O João de Godoy já foi. Eu só queria falar sobre aquele negócio do calçamento, que semana passada eu falei bastante sobre aquela rua, né, que deixaram abandonada, tiveram que recolocar tudo, fazer cancha nova, coisa assim, até enfim que começaram. Então fazer aquele calçamento. E também começaram, parece que semana passada, já colocaram, e estão trabalhando. Ontem eu passei ali na rua Padre Luiz Weber, ali no Floresta, também iniciaram aquela obra lá também do calçamento daquela rua lá, do canto lá. E então eu gostaria que providenciasse alguma coisa a mais, claro, estão juntando aqueles entulhos e resíduos que ficaram na rua. Tem já lá no Floresta, tem montes de assim que já cresceu o capim, o capim está dessa altura, que já está há muito tempo. E estão fazendo lá essa limpeza, que ontem eu estive por lá, e aí o pessoal está um pouco devagar, mas estão juntando aquele lixo todo de todas as ruas, assim, né? Não interessa, né? Que nem o Toco fazia antigamente, juntava assim. Hoje estão juntando vão
limpar todos os bairros assim, né? Vamos ver se o povo vai parar de colocar lixo depois na rua, né? Porque tem lixo demais, nas ruas. É só ir passar e olhar. Tomara que continuem fazendo isso e levar acho que um folheto para o povo, olha, estamos limpando, ver se vocês agora cuidam da cidade, também ajudam, né? Porque não adianta a prefeitura só juntar e depois dali um pouco tem nada, está lá de novo. Então acho que o povo tem que se reeducar e fazer as coisas certas também, ajudar na frente da sua casa, deixar limpo, que isso fica feio até para o morador, né? Então gostaria que continuasse fazendo e dizer para o povo que tem que parar de colocar o lixo na rua. Senhor presidente, me concede uma partezinha? Já que o assunto é recolhimento, né, de entulhos e galhos, lixo, afinal, só tem uma saída, que eu entendo, porque já fiz esse trabalho de recolher entulhos nas ruas, presidente, e cheguei à conclusão que o povo não colabora de jeito nenhum. E só tem uma maneira, enquanto não pagar pelos erros, pelos desrespeitos, porque são desrespeitos, porque não pode, tem lei que não pode descartar entulho, tem que ter um entulho, isso é óbvio. Enquanto não fazer o seguinte, recolher sim, acho que sim, eu fiz isso e pedi tanto para a administração passada, que acompanhasse o nosso caminhão e a nossa máquina dentro dos bairros, colegas, um carro da fiscalização, aonde disponibilizava um funcionário para entregar um folheto na casa, com as normas, e aquele fiscal já deixando a notificação. Não adianta depois vir notificar, porque amanhã, eu recolho hoje, amanhã tem lixo de novo, presidente. Sim. Então, seria isso. Então, só a fiscalização. Uhum. Obrigado. E então vou passar a vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, dispenso saudações por já tê-las feitas. Quero aproveitar o meu espaço nessa tribuna, senhor presidente, e o colega vereador Valdeci de Vargas, também presidente da comissão, né? Eu fiz um relatório aqui de algumas respostas que nós recebemos do Executivo relacionadas às demandas da comissão especial, tá? Então, quero dizer de que a Comissão Parlamentar Especial Fiscalizatória leu e analisou as respostas a 3 pedidos de informação propostos pela comissão e encaminhadas ao Executivo na primeira semana do mês de maio. Devo reconhecer que a Prefeitura respondeu rapidamente ao Legislativo, dentro do prazo, o que é raro também de acontecer, né? Que demoramos muito para receber as respostas. Quero aproveitar hoje, então, para falar sobre a resposta a um desses pedidos de informação. Vou falar do pedido de informação de número 07 de 2020, assinado por esta vereadora, e mais o vereador Diego Francisco e o vereador Valdeci de Vargas, que é o presidente da comissão especial, que foi encaminhado no dia 11 de maio. Nele, a comissão pede a lista e os valores da remuneração de todos os servidores do Executivo não efetivos e efetivos que exerçam cargos de confiança na administração. O Executivo, na sua resposta, permitiu-nos conhecer a realidade em relação aos colaboradores que desempenham cargos, funções ou atribuições de assessoria, chefia e direção à administração municipal. A título de gratificação de confiança, chamado GC, que pode ser concedido apenas a servidor concursado efetivo, temos 13 cargos ocupados, todos distribuídos em funções como assessoria, coordenadoria, chefia de departamento e chefia de setor. O subsídio dos ocupantes destes cargos varia de R$ 883,79 a R$ 1.767,43.
este valor agrega à remuneração do cargo efetivo já ocupado pelo servidor, designado para uma dessas funções. Na mesma direção de cargos de confiança, que só podem ser ocupados por servidores efetivos, temos as denominadas funções gratificadas, os FGs. Neste quadro, encontrei 78 cargos ocupados, segundo informação do Executivo. Os subsídios variam de R$ 397,92 a R$ 3.670,14 centavos. Por fim, dentro destes cargos, que o prefeito ou a prefeita pode preencher a seu interesse, os chamados cargos em comissão, então os CCs, é outra linha de cargos em comissão. Estes podem ser preenchidos por pessoas sem vínculo efetivo com a carreira pública no município. Existem disponíveis na prefeitura 80 cargos, mas na data do dia 5 de maio, quando foi emitido o relatório, estavam 68 cargos ocupados. Os CCs se distribuem em cargos também de assessoria, de chefia de setor, chefia de departamento, de diretor de controle geral e de 9 cargos de secretário municipal. A remuneração ela varia de R$ 1.104 a R$ 6.660,31. Em resumo, dentre aqueles que são denominados cargos de confiança, a administração atual tem ocupados 91 cargos por servidores na atribuição de função gratificada e outros 68 de 80 ocupados por não servidores concursados, nos chamados CCs. Somados, então, o número de cargos com as remunerações a eles atribuídas, chegamos a uma despesa anual total de R$ 4.213.711,45. Solicito meu espaço de liderança. Concedido. Expus estes dados, colegas. Pesquisei estes números, senhor presidente, não como crítica à atual administração. Aliás, a crítica necessária venho fazendo desde o início deste mandato, sempre no sentido de colaborar para uma boa gestão pública. Infelizmente, parece que não tive muito sucesso, não fui ouvida. Coloco estes números com a responsabilidade que tenho como vereadora de sempre trazer ao conhecimento da população como funciona e como agem aqueles que foram eleitos para comandar e legislar o nosso município. Desta forma, talvez possamos qualificar melhor nossas futuras escolhas quanto àqueles que se apresentarem como candidatos a cargos do Executivo ou do Legislativo. Ao publicar estas informações de maneira sintética hoje na rede social, não faltaram quem viessem criticar com frases como: só agora, ano eleitoral, começam a mostrar serviço, e por aí afora. É certo que também, quando fazemos nosso trabalho de vereador, há alguns que, por acompanhar de forma mais permanente, reconhecem que nem todos os que atuam nos legislativos são iguais. Meu compromisso, desde que assumi este mandato, foi desempenhar da melhor forma e consciência possível as atribuições pertinentes a meu cargo. O nosso dever, senhor presidente, como legisladores e fiscalizadores deste município, é atuar da forma mais transparente possível. Trabalhar para jogar luz sobre tudo o que o Executivo faz com os recursos dos nossos impostos. Quanto ao número de cargos de confiança, na sua maioria políticos, se são muitos ou se são poucos, se são mal usados, por quem o povo elegeu para administrar o município, faça a população, os eleitores, o seu julgamento na eleição.
Fiquemos todos atentos, como eleitores e cidadãos conscientes e críticos, às propostas e os programas de governo dos candidatos que se apresentarem neste ano na disputa eleitoral. Por fim, senhor presidente, é de lembrar que na administração do Partido dos Trabalhadores, tendo à frente o ex-prefeito Tocco, que aqui também hoje colegas mencionaram, o número de FGs nunca passou de 50 e de CCs 45. Ou seja, uma realidade em tudo diferente da atual. Por que não podemos retomar aquela realidade que todas as pessoas que a viveram sempre a relembram com saudades? Foi um tempo em que Estância Velha tinha um rumo, uma outra dinâmica, muito diferente do que estamos vivendo nos últimos anos. Para concluir, já me resta um pouco de tempo, senhor presidente, eu quero aproveitar também, falar do relatório que recebemos aqui. O nosso tempo é curto, né, vereador Diego, para falarmos de todas as pautas, mas do relatório que o Executivo nos enviou, que nós recebemos ontem, dos valores empenhados, né, com o Covid-19, dos R$ 899.840,07, 576.291 estão empenhados para despesa com pessoal. Né? Então, um centro de Covid que tem lá um enfermeiro, são enfermeiros que, claro, fazem a troca de seu plantão de 6 horas, pelo que nós acompanhamos, um técnico de enfermagem, médico na parte da noite. Né? Só o contrato da Global Med, já falamos aqui muitas vezes, passa de R$ 1.400.000. Então, também, este mandato, né, e junto também com a comissão especial, também estamos encaminhando mais pedidos de informações sobre este contrato da Global Med que o Poder Executivo, então, fez. Era isso por hoje. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, vereadora. Sérgio Werler. Boa noite, senhor presidente, a mesa, meus colegas vereadores, a vereadora Veridiana, a vereadora Márcia, a Plínio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nas redes sociais, nossos colegas ali, Felipe, Elaide, e a imprensa que deve estar olhando também no Facebook. Uma boa noite. Estou aqui hoje também para falar sobre a Rua Portugal, que é uma luta antiga nossa. Já tivemos várias situações para conseguir fazer o asfalto dela lá e nunca conseguimos chegar tão perto como agora nós estamos. A emenda parlamentar do Giovanni Phelps, hoje, semana passada, desceu para o setor de licitação. Foi liberado pela Caixa Federal, conversei com o setor e foi para licitação. Então, já estamos muito perto dessa obra aí, uma reivindicação antiga. E também queria falar sobre a rua Porto Alegre, né? Graças a Deus, né? Estamos fazendo lá, eu tive várias vezes lá antes de ser feito, vendo a poeira lá que os vizinhos me chamavam. E hoje já está, como o vereador falou, bem encaminhada, né? Que o pessoal lá merece, assim. É uma parte ali de ligação, né? De bairros. Mas merecia muito mais asfalto, não deu para ser feito, mas pelo menos essa parte não é asfalto ali, mas ser feito o mais rápido possível para interligar os bairros, que também economiza gasolina, não estraga tanto carro, né? E é uma coisa muito boa ouvir isso até do nosso vereador. E eu tenho pouco hoje para falar. E muito obrigado, uma boa noite a todos e um retorno às suas casas para todos. Obrigado, vereador Sérgio. Valdecílio Vargas. Presidente, dispenso saudações por tê-las feito aqui na casa, e com exceção de todos que nos assistem pelas redes sociais, seja elas quais são. Então, cumprimento a todos que nos assistem. De imediato também digo à colega vereadora que realmente
A gente estranha nas redes sociais porque pessoas que não nos acompanham, como já foi citado aqui para o colega Carlos, e também pessoas, pode ter certeza, que estão nos acompanhando agora nesse ano, né, nesse último ano, esses últimos meses, porque com certeza tem algum interesse político para alguém ou são futuros candidatos. Infelizmente, a gente gostaria, sim, desses debates políticos sempre, né, nos auxiliando e nos acompanhando, para também saber o que os vereadores lutam e às vezes reivindicam situações, buscam ajudar e auxiliar, e às vezes sem êxito, como foi dito para a colega vereadora. Também já aproveitando essa deixa, no partido do MDB eu tive militando também desde 2015, e agora em março, então, troquei de partido, justo por não ter o entendimento que tem a administração atual. Fui sempre contra certas atitudes e sempre indicando, sempre reivindicando, sempre buscando mais clareza, mais transparência, mais diálogo, e nós não tivemos isso, né, colega Sérgio? Então, e tempo para fazer as coisas a gente teve, sim, a gente teve 3 anos e 3 meses juntos e não tivemos êxito em nada praticamente. Então, agora, como diz o colega Diego, antes tarde que mais tarde, se começa a aparecer alguma coisa. É importante, claro, a comunidade agradece muito. Tenho, com calçamento, só gostaria de dizer aqui ao colega Sérgio que o deputado, então agora deputado federal, Giovanni Feltz, tem dever, isso não é favor que ele faz para a Estância Velha, colega. É isso aí. Infelizmente, ele agora está fazendo isso. Sempre foi um deputado muito bem votado por Estância Velha e ele não terá meu apoio jamais. Porque ele deixou e muito a desejar por Estância Velha, colegas vereadores. Tenho certeza que os senhores acompanhem política e as votações de deputados. É vergonhoso um deputado federal passar para a Estância Velha o que ele está passando agora, no final de mandato, justo em época praticamente política, não sei de quanto o valor da emenda que está vindo, Sérgio, porque a gente Nossa, a emenda já veio no final do ano. Não, isso aquela vez era um empréstimo. Não, Django, essa emenda já tudo veio bem, no final do ano. que seja não essa emenda. Não foi divulgado porque tantas vezes... Posso pedir? Gostaria dá licença? Dá licença. Então pede uma parte, senão vai meu tempo. Não foi divulgado, Django, não foi divulgado porque tantas vezes divulgamos e não foi feito. Tá bom. Mas aqui, o que eu quero dizer, Sérgio, assim, não retiro o que eu falei igual pelo seguinte. O que eu fico chateado, Sérgio e colega vereadores, é que um deputado que tem expressão de votos, como tem sempre o Giovanni Feltz em Estância Velha, que é aqui nosso vizinho de Campo Bom, ele teria a obrigação de estar olhando com melhores olhos para o nosso município. Temos aí o exemplo do deputado Maurício, que pela primeira vez que foi a federal e ganhou, tem mandado destinado mais de 1 milhão de emenda para o município, né? Diversas áreas. Isso, eu peço que a comunidade esteja atenta, tanto como os vereadores, mandatários de vereança e também executivo. Sobre o assunto das pedidos de informações, queria auxiliar também a colega Márcia. Não tem como a gente ter um professor em casa, né? Também já auxilia e sai logo nas contas, é mais rápido, né, colega vereadora? Mas muito bem, para nós é importante que tenha esses auxílios, né, vindo do professor Daniel, seu esposo, ele sempre estava junto com nós aqui também e nos auxilia bastante. Lamento que as informações, não sei se a senhora observou, e os colegas também, que vieram até até fevereiro, final de fevereiro. Março, abril, maio, não estão juntos, tá? Tem CCs que foi trocado, tem funções remanejo feito e não veio junto para cá, tá? Então, no portal da transparência, onde está o site, colega vereadores, que vem citado aqui, né? Pode entrar hoje, eu tentei entrar ontem, até antes de vir para a sessão, conferir de novo, não tem, a última atualização foi em fevereiro. Então, eu pedi, esse pedido de informação foi sugerido do próprio partido nosso. Solicito meu espaço, presidente. Concedido. Então, a gente fez pedido de informação através da comissão especial,
né? É onde eu agradeço o Gregory, que hoje está respondendo os pedidos de providência, por ter atendido nós. Até porque eu falei para o doutor Felipe, falei para os demais colegas que, como presidente da comissão, se não cumprisse o prazo, eu tomaria as medidas necessárias para poder pôr normas. A lei tem que ser cumprida, tia, tanto por nós como pelo Executivo também. Bom, eu tenho aqui um comentário, foi comentado dos colegas vereadores, lamento em dizer que é triste ouvir, o Covid até agora para nós trabalhar no serviço de rua está sendo usado para não fazer, ou para fazer outras coisas. Então, eu cito o exemplo de Campo Bom. Eu estou fazendo um serviço no SES em Campo Bom lá, nos meus horários que eu consigo encaixar, dentro do que me sobra da Câmara aqui, de mais de serviço dentro do município. Então eu passo em Campo Bom, presidente, e eu vejo na Avenida dos Municípios lá, por exemplo, e uma também próxima ao centro, aonde tem uma erosão na calçada. A gente passou num dia, deu aquela chuva pequena, mas já deu problema lá, a gente passou todo dia, estava passando por lá. Eu observei, 3 dias depois estava a erosão consertada, isso no início da semana passada, e hoje, de manhã, quando eu de novo passei lá de novo, passei para Campo Bom, para minha surpresa já estava colocado o asfalto, né, nos seus devidos lugares e com qualidade, cortado com a máquina. A gente sempre pede que tenha aquela máquina para fazer as emendas, os remendos, né, lá feito com um trabalho. Então, vi todos os funcionários com luvas, né, com máscara, proteção. Então, não é desculpa, gente. Concordo mesmo com o Boni, não pode parar serviços essenciais. Eu tenho aí solicitação de uma erosão na rua São Cristóvão, na frente da garagem, aonde o ônibus faz a volta e passa frente ao cordão, e essa erosão, ela veio e desmoronou. Então, o que acontece ali? Está difícil do ônibus fazer a volta, tem que abrir o máximo possível e já fechando, porque senão ele passa dentro daquele buraco. E foi solicitado já, a família solicitou já por 3, 4 vezes o reparo, e eu fiz por 3 vezes o pedido direto para o diretor nosso lá. Eu sei que eles estão recolhendo e trabalhando nos demais bairros devido a essa epidemia da dengue também aí. Tudo é válido, mas eu acho que nessas horas assim tem que fazer. Esses serviços que é emergência tem que ser feito. Vereador, o senhor me concede uma parte? Concedo. Obrigado. Essa desculpa é uma das mais absurdas que eu já ouvi, né? Devido ao risco de contaminação, alguma coisa não fazer o serviço. Agora, tu imagina se o pessoal da saúde também não vai trabalhar porque tem o risco de se contaminar. Né? Ou se o policial, o militar não vai, o civil, enfim, a guarda municipal não vão trabalhar, o bombeiro, porque pode se contaminar com alguém. E digo mais, o poder público, quantas pessoas gostariam de sair de casa para trabalhar e não têm oportunidade, devido à quantidade de desemprego que tem, né? Então, eu não culpo o funcionalismo de forma alguma, né? O culpado é a chefia, que sempre arruma uma desculpa para não fazer o serviço, né? Os nossos funcionários de Estância Velha, graças a Deus, todos, né, sempre tem as exceções aquela, mas são excelentes funcionários. O problema é aquela engrenagem que está em cima, a pecinha que está em cima dando comando. Obrigado. Muito bem, vereador. Agradeço a colaboração. E assina embaixo, realmente, os funcionários de frente, né, do peso nas obras, eu tiro o chapéu, eu conheço bem a equipe que temos no nosso município. Então, vai muito do comando. Bom, tem aqui também, há tempo já solicitado, quando eu era diretor de obras, eu lutei muito para fazer eu fiz uma solicitação ao secretário na época, o ex-secretário Ivo, para que na Visconde de Mauá, atravessando a Germano Leuc, em direção ao posto novo de saúde. Ali nós temos uma rótula que, por sinal, mal feita. Como é que eu podia dizer? Podia ser melhor, feia, sei lá, programada, dado um pouquinho mais de trabalho ali e feita ela com uma qualidade bem melhor. Marcação melhor. Exato. Então, logo acima, não dá 20 metros, nós temos a Visconde de Mauá, que nós podíamos interligar a Visconde de Mauá, presidente, com a Avenida dos Açores, em direção ao posto de saúde. Por quê?
Ali a Visconde, a Avenida dos Açores, ela está agora mão única até em cima lá, a travessinha que sai na São Cristóvão. Esse pessoal ali podia muito... isso é uma coisa fácil de resolver, gente. Faz aqueles 20 metros de rua onde tem ali o projeto que a vereadora colega Márcia tem buscado a emenda para fazer a praça, que se faça antes disso. Esse pedacinho de rua ali dá a opção do pessoal vir pelos Açores, pega a direita e daí sai na rótula. Fácil, gente, fácil de fazer. Então, já que estão fazendo, agora estão lidando, peço ao colega Sérgio, que é líder de bancada do governo, que faz a indicação, Sérgio, quem sabe com um amigo pedindo lá, isso é importante, o senhor é do bairro também, né? Representa também moradores do bairro Rincão, e sei que o senhor faz isso. Então, pediria a gentileza para o senhor fazer isso para nós, tá? Só para concluir. Sim. Faz a indicação lá, Sérgio, e quem sabe a secretária agora, a Fátima, que eu desejo também, aproveito a oportunidade, sucesso para ela nas obras ali. Então, quem sabe sai esse pedacinho de rua ali que vai ser muito importante. Obrigado, presidente, obrigado a todos os colegas vereadores e uma boa semana a todos que nos assistem e que estão em casa. Obrigado, vereador. Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, dispensa os cumprimentos por já tê-los feito. Com relação dando continuidade ao que os vereadores estavam colocando, em relação à Secretaria de Obras, agora nesse período do Covid, com certeza isso não deixa de ser só mais uma desculpa, porque se começou o projeto Renova nesse município e eu não vi ele passar em inúmeros bairros. Simplesmente acho que se perdeu no meio do caminho, não sei onde é que foi parar, mas acabou. E me dá a impressão, às vezes, não sei se os colegas também têm a mesma impressão, que quando se está fazendo uma coisa, na Secretaria de Obras tem que ser uma coisa de cada vez, porque não consegue fazer mais de uma junto. Tapa um buraco só hoje e deu, né? Ou trabalha só agora no recolhimento de lixo, porque está numa epidemia aqui de dengue, e aí não consegue fazer mais nada. Não se faz mais nada, só se faz isso. E não se trabalha em fiscalização, não se trabalha com a cobrança das pessoas, os fiscais não acompanham esse trabalho, não se faz um trabalho em conjunto com o da saúde, se o objetivo é o combate à dengue, não está sendo efetivo, porque não está sendo compartilhado com as equipes de saúde esse trabalho, é um trabalho a Deus dará, perdido ao léu. Então não vai trazer resultado, se continuar desse jeito, não vai ter resultado no controle da epidemia de dengue. Sinto muito em dizer, lamentável isso, porque não está sendo feito em equipe, né? Não está sendo feito em conjunto com as secretarias que deviam fazer. Então, lamentável isso. Aí só fica nisso e o resto da cidade continua emburacada, as pessoas estão tendo que tapar os buracos na frente das próprias casas, enfim, todas essas questões que a gente já discutiu aqui. Fico muito grata pelo trabalho que os colegas têm feito na comissão, né? Eu tenho acompanhado pelos áudios, né? As discussões e também pelas redes sociais, essa busca de informação e trazer essas informações para o debate à comunidade e levar para os órgãos competentes para julgar essas informações, é isso que é o papel do vereador. Então, são informações que a gente já vinha insistindo, né, muitas, e não tinha recebido antes. E a do Covid, eu me lembro que logo que iniciou a pandemia, eu já tinha até sugerido para a comissão investigar e acompanhar o trabalho do Centro do Covid. Não seria investigar, mas seria acompanhar, né, o trabalho fiscalizar exatamente o trabalho do Centro do Covid. Até porque é um custo muito alto, está sendo muito oneroso sem retorno, na minha opinião, para o município. As equipes têm que agendar atendimento, agendar a coleta de exames, não é uma demanda espontânea, e eu acredito que da forma como está evoluindo aqui a transmissão da doença, né, no município, como não temos muitos casos, o Centro do Covid, nesse momento, poderia, com esse custo, estar dando um suporte para as equipes, ficar exclusivamente atendendo pessoas com problemas respiratórios, exclusivos somente lá, e liberar as equipes para poder voltar a fazer sua parte preventiva na área da saúde. A gente poderia estar voltando a fazer o pré-natal com mais tranquilidade e segurança para as pessoas, marcando as consultas de revisão para idosos e tal, e evitando que as pessoas morram de outras doenças, que elas estão morrendo de outras doenças, que não é o Covid,
porque a gente está atendendo todo mundo misturado e gastando 1,5 milhão com um elefante branco que está lá parado sem atender e sem ser utilizado. Então, a minha opinião, e eu acredito que nesse momento deveria ficar só sintomas respiratórios no centro, aproveitar o recurso que está sendo investido e libera as equipes para voltar a fazer um trabalho maior de prevenção e atender as pessoas com mais segurança, mais qualidade, crianças vão lá se vacinar. Eu penso nesse momento que poderia se pensar nessa possibilidade de se fazer isso. Mas, às vezes, é difícil a gente conseguir levar sugestões ou trazer isso até para um debate de uma reunião de equipe, muitas vezes. Mas é, assim, absurdo isso. Saber que, ao mesmo tempo, a Prefeitura busca recursos e ganhou muitos recursos de emendas, né, e recursos de outras fontes para o combate ao Covid, sabendo que se não precisava cortar 50% dos cargos em comissão e FG, 30% já pagava, 40% já pagava o centro do Covid. Me permite uma parte, vereadora, por só para favor contribuir na sua fala. Em relação ao centro Covid, aqui também já manifestei, né? Sabemos do momento, né? Em março, quando foi pensado e criado, estruturado, enfim, o centro do Covid, não se sabia o que queria acontecer, né? Mas precisaria ter uma outra forma, né? Se outras pensar, planejar. estratégias. O que eu penso hoje, assim, rapidamente falando? Nós estamos sem técnicos de enfermagem para trabalhar nas unidades. Tem unidades que estão com 50% da sua capacidade de profissional técnico de enfermagem trabalhando. Porque muitos técnicos de enfermagem que estão dentro dos grupos de risco estão afastados, né? Então, se está gastando esse montante de dinheiro, né, no centro Covid, e nós estamos com a nossa capacidade baixa, né, para atender a nossa população, inclusive pacientes sintomáticos respiratórios, né? Então, mas é como a vereadora Veridiana diz, e eu já disse na minha fala hoje também, estou concluindo, que nós não temos espaço dentro da gestão da Secretaria da Saúde para poder também contribuir, né? Então, era isso. Obrigada, vereadora. Exatamente. Porque a gente poderia contribuir... Solicito meu espaço de liderança. Considero. A gente poderia contribuir com ideias e discussões e se tentar novas possibilidades, né? Ver se isso daria certo, enfim. Acho que a gente só quer enriquecer e colaborar com o trabalho, né? Ninguém quer disputar espaço, né? E, infelizmente, os nossos gestores veem muitas vezes como uma disputa de espaço e não é. E aí acaba que quem sofre, mais uma vez, é a comunidade, né? Que acaba sofrendo a pena por causa de falta de entendimento, muitas vezes, dos gestores. Mas, enfim, senhor presidente, essa noite seria isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 9/6/2020, às 18 horas. Obrigado a todos e até a próxima.